Olá, bom dia, segunda-feira, começando a semana, que gostoso, né? A gente começar bem pra gente ter uma semana excelente. Quero saber de você, você faz parte do grupo de pessoas que não se alimenta de forma adequada? Isso é muito sério. Come qualquer coisa na rua, salgados, cachorro-quente, batata frita, ou recorre a produtos industrializados que é mais prático? Cuidado! Esse comportamento pode afetar a sua saúde a médio e longo prazo. No programa de hoje, nós vamos conversar com o coordenador cirúrgico do pronto-socorro do Hospital Bandeirantes, o Dr. Ricardo Portieri. Vamos conversar sobre os riscos de uma má alimentação. O que pode acontecer com você? Rafael, bom dia. Bom dia, Maria Cândida, um ótimo dia para você que está em casa, para todos vocês, uma excelente semana, que seja uma semana transformadora, cheia de realizações, mas fica a dica, hein? Tudo isso só depende de você, é você correr atrás dos seus planos, das suas promessas de ano novo. Elas só vão acontecer se você levantar e realmente fazer as coisas mudarem do jeito que você quer. E olha, as férias chegaram e com elas as contas de fim de ano também. É IPVA, é material escolar, as compras de Natal feitas lá no cartão de crédito, enfim, é muita conta para pagar. Que tal você aprender a fazer artesanato? Aliás, é uma ótima oportunidade para você ganhar dinheiro, dar um rumo diferente na sua vida e, quem sabe, ajudar nas despesas aí da sua casa. A artesã Bia Cravol vai ensinar você a fazer um lindo porta-treco. É muito fácil, o custo é baixo, dá para você comprar o material tranquilamente e, é claro, exercitar os seus dotes manuais. Maria Cândida, eu vou querer aprender a fazer esse artesanato, hein? Ganhar um dinheiro extra vai muito bem, obrigado, ainda mais agora. Oba, eu vou fazer e vou aprender e vou vender na escola lá da minha filha, não é verdade? Bom, mas agora vamos falar de outro assunto sério que a gente vai falar no programa hoje. Você é daqueles que tem manias, não gosta das coisas desarrumadas, fora do lugar, tem cacuetes. Mas será que é tique nervoso ou toque? Seja qual for, é importante lembrar que ambos podem ser tratados e controlados. No programa de hoje, nós vamos receber a psicóloga Sandra Almeida para esclarecer qual é a diferença entre tique nervoso e toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e como a gente pode tratar dessas duas coisas. Você não pode perder, é daqui a pouco esse bate-papo. Rafa. Já em nossa tradicional culinária, o chefe Paulo Carneiro vai preparar uma vaca atolada. Dá uma olhada, tá de dar água na boca. Aliás, tá um perfume aqui no estúdio, gente. Esse homem, quando vem pra cá, ele capricha, né? Olha isso. Ô, coisa boa, é daqui a pouquinho, hein? E começando o nosso programa, a gente vai direto pra nossa sala, onde a Maria Cândida já está com a nossa primeira convidada de hoje. Verdade, Rafa. Muitas pessoas tendem a confundir dois transtornos bastante diferentes, o tique nervoso e o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, que é muito sério. Isso se dá pela semelhança de repetitividade dos comportamentos em ambos os casos, mas vale a pena conhecê-los melhor para identificar com mais segurança de que tipo de problema nós estamos falando. Nós vamos bater um papo com a psicóloga Sandra Almeida, que vai esclarecer qual a diferença entre tique nervoso e TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Oi, Olá, querida. Prazer em bem-vinda revê-la. nesse começo de ano. Obrigada, um bom ano para nós. Obrigado, Exatamente. Então, Obrigada. qual a diferença? A gente sabe que tique nervoso são aqueles tiques que as pessoas ficam lá, às vezes assim, né? É isso e o transtorno mesmo? obsessivo compulsivo é totalmente diferente, é algo muito sério. Sim, o tique é uma coisa mais comum, a gente tem, é algo até mesmo aprendido no ambiente, né? No contexto. Uma criança pode, de repente, desenvolver um tique por ver os pais fazendo. Tá? Agora, o transtorno é uma doença, e é uma doença muito séria, o transtorno obsessivo compulsivo. Porque é algo que acomete não só o comportamento, então a pessoa tem alguns rituais, como também compromete o pensamento. Então há uma prevalência, né? Existe uma persistência de alguns pensamentos que são prejudiciais. Então a pessoa sofre, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Eu tive um paciente que, um rapaz muito jovem, 15 anos, o pai tinha que dar volta 2, 3 vezes
no quadrilátero do colégio para depois deixá-lo na porta do colégio. Porque ele acreditava que se o pai fizesse esse ritual, não aconteceria nada com o pai. Então, assim, a coisa é muito séria. Então, tá? onde ele tirou isso da cabeça? Então, Como começou essa história? Porque quando a gente pensa em toque, né, nesse transtorno, a gente imagina somente uma pessoa que vai lá e ajeita o quadro. Não necessariamente. E a gente até brinca, né? Você tem toque e tudo, mas não é bem assim. Na verdade, assim, a pessoa até não gosta de ver nada que esteja, assim, assimétrico, fora do lugar, né? Ela vai, arruma o tapete, ela organiza. Então, quem tem toque não consegue ficar com o ambiente bagunçado. Até porque essa bagunça externa traz um desconforto interno. Então, essa necessidade... Fica um barulhinho na cabeça, martelando ali, ela não ganha a sua satisfação, o seu conforto, enquanto ela souber que tem alguma coisa desajeitada, desarrumada. O ato de fazer, de ajeitar e organizar as coisas traz uma forma de... ameniza a ansiedade. Então, a pessoa ajeita fora para poder, entre aspas, ajeitar internamente. Então, ela precisa do fazer. Então, esse comportamento, né, motor de colocar literalmente a mão na massa e ajeitar tudo. Ou lavar as mãos várias vezes. É para trazer, é para tirar um pouco dessa ansiedade. Agora, essa obsessão, então assim, a obsessão é das ideias, é do pensamento. Então a pessoa, por exemplo, ela pensa assim, vai acontecer algo muito ruim com um sobrinho meu. E aí ela entra numa neura, porque assim, é algo sofrido. Quem está de fora não consegue ter esse alcance. Fala, não, mas você não acabou de falar com a pessoa? Ela está bem. Não, mas se ela sair vai acontecer alguma coisa. Então, assim, são pensamentos que realmente trazem todo um desconforto, né? A pessoa perde a sanidade mental, realidade, assim, né? a noção da realidade. E como que isso começa? Porque isso tem a ver com crenças, né? Que pensamentos que viram crenças tão grandes... A pessoa pensa tanto naquela coisa que aquilo parece que virou realidade, não é isso? Virou realidade, é uma crença, ela acredita naquilo de uma forma... Sim. Como que começa isso e como que a gente pode terminar com isso? A gente tem 2 casos muito famosos, que é o Roberto Carlos, né? Sim. Que eu não sei se ainda tem, mas ele admitiu que teve toque. Eu acho que por isso que ele usa cores, né? Algumas cores, marrom, azul, não sei. E a Luciana Vendramini, que veio com isso na TV, inclusive para esclarecer as pessoas. Ela teve toque, acho que por 4, 5 anos. E foi muito sofrido para ela. Então, vamos à pergunta. Então, aliás, eu achei fantástico quando uma pessoa... como o Roberto Carlos, enfim, vem a público e fala isso, porque fica parecendo que é uma coisa de pessoas que têm uma fraqueza de personalidade, uma pessoa que seja fragilizada. Não escolhe a situação. Não tem. Né? Sabe-se que são pessoas mais ansiosas, que são acometidas por esse transtorno. Às vezes, ele vem acompanhado também de um transtorno do pânico, não necessariamente venha sozinho. Então, é o que a gente chama de comorbidade. Então, o transtorno do pânico, ele pode vir sozinho, o transtorno obsessivo ou compulsivo, ele pode vir sozinho, mas ele pode vir também com uma depressão, ele pode vir com pânico, né, com o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, é uma situação muito difícil, porque, a priori, a pessoa acha assim, essa mania que eu tenho é um tique, que todo ser humano tem. Porque, em suma, o ser humano, todos nós temos algum tique, né? Agora, a questão é que existe uma prevalência, uma continuidade, e isso vai ficando exacerbado. Então, cada vez pior, ao ponto da pessoa, assim, no caso de pessoas que ferem as mãos, de tanto que elas lavam. Com as mãos. Então, lavar as mãos porque de uma acha forma exagerada, o medo, gastar ali, é isso? O medo do micróbio, de bactéria. Então, isso vira uma obsessão, né? A pessoa realmente lava tanto que ela fere, ela fica com as mãos. Eu já fiz uma entrevista nos Estados Unidos com um diretor de cinema, que eu fui dar a mão, ele não deu. Aí eu fiquei muito chateada. Eu saí, conversei com a assessora dele, aí ela falou assim, ele tem aversão a germes. Então, ele não pega a mão das pessoas. Então, você imagina uma pessoa dessa que tenha que trabalhar, que tenha que andar, de repente, no metrô, que tenha que, sabe... Viver, né? O que ela tenha que viver, você imagina o quanto isso é angustiante. Porque ela passa a enxergar, né, que tudo tem micróbio, que tudo é sujo. Então, ela se recolhe, então ela se isola, né? Então, é muito, muito desconfortável.
E geralmente as pessoas não compartilham, porque elas acham assim, isso todo mundo tem suas manias, seus hábitos, só que é algo que está além, né? É uma doença que precisa ser tratada com a medicina e com a psicoterapia, porque se você não fizer esse tratamento, né, medicamentoso e esse tratamento psicoterápico, a gente não consegue efetivamente ajudar a pessoa. Né? Porque é algo muito sofrido. Então tem que ser tratado com remédios. Com remédio. E terapia. Justamente. Agora, tem sempre algo que desencadeia, um fator desencadeante, né? Que pode ser uma depressão, pode ser uma síndrome do pânico, pode estar ligada a isso, a esse desencadeador. Olha, na verdade, o que a gente percebe no consultório, Maria Cândida, é assim, as pessoas que vivem em lares muito estressantes, pessoas muito ansiosas, elas têm uma tendência maior, né? Elas estão mais vulneráveis a desenvolver esse tipo de transtorno. Então, assim, dificilmente você vai achar uma pessoa com toque num lar onde os pais, onde o ambiente seja extremamente calmíssimo. Sabe, um ambiente harmonioso, um ambiente tranquilo. Então, existem fatores externos que vão chegar junto para essa situação. Ou o pai ou a mãe é um poço de ansiedade. E aí essa criança, esse adolescente, tem uma tendência maior a desencadear, a desenvolver esse toque, tá? É uma coisa muito ainda recente para nós, para a área da medicina, a área da psicologia, da psiquiatria, porque assim, não é algo explorado assim como se devia. E aí eu fiquei super feliz quando a produção de vocês pediu que a gente falasse sobre esse assunto, porque é importante esclarecer. As pessoas acham que são manias bobas, né? É isso? Mas que, na verdade, existe uma causa por trás disso. Sim. E as consequências podem ser maiores ainda. A ansiedade é pano de fundo. Eu quero até compartilhar um caso aqui. Eu acho que eu perdi isso durante o tempo, mas na minha adolescência, eu não dormia, Maria Cândida e Sandra, sem pentear os cabelos. Juro, é verdade isso. Mas é cômico mesmo. Uma vez eu até contei isso num jornal da cidade que perguntou qual era a sua mania. E eu acabei falando isso. Eu acreditava que se eu fosse dormir com o cabelo despenteado, não estava arrumado, eu ia parecer feio nos sonhos. Olha isso, né? Olha. E uma outra história também. O travesseiro, a fronha do travesseiro, aquela abertura que tem, tinha sempre que estar pro lado direito. Voltada para baixo, do lado direito. Senão eu teria pesadelo. Era dessa forma que eu acreditava. E durante muito tempo, eu chegava até a acender a luz do quarto, a ter que sair da cama para verificar realmente se o cabelo estava... Será que eu penteei o cabelo? Esqueci de fazer isso hoje. Será que eu observei realmente o lado correto da fronha? Eu tinha que fazer esse exercício de observação. E eu só fui perder isso depois, ao longo do tempo, já profissional formado, quando muitas vezes chegava a dormir fora de casa, por conta de fazer matéria, num hotel, numa viagem, e aí a coisa acabou se desprendendo, realmente. Hoje já não passo mais por Agora, isso. Agora, a minha pergunta é, Sandra, ele já era uma pessoa que poderia desenvolver alguma coisa assim? Então, provavelmente uma pessoa ansiosa. Tá? Porque assim, é raro você ver isso numa pessoa que é mais tranquila. Né? Então, é típico de, assim, o pano de fundo é a ansiedade. E aí, o que acontece? A gente vive num país muito religioso, muito, né? A gente tem crendices, então, assim, tem algumas, por exemplo, muito vasta, né? A nossa cultura, por exemplo, não passar embaixo de uma escada. Se não usar o branco no Réveillon, não... você passar embaixo de uma escada vai trazer... Então, assim, tem crendices, né, existem, e muitas vezes esses tiques acabam também se confundindo muito com essas crendices. Agora, no caso dessa obsessão das ideias, do pensamento e esse comportamento, né, essa compulsão que te leva a realizar alguns rituais, isso é doença e é muito sério, né? Até mesmo nos tiques tem uma síndrome chamada síndrome de Tourette, né, que as pessoas de repente estão assim, elas começam a abrir a boca, elas falam às vezes uma palavra de baixo calão. Então assim, é um tique e tal, mas na verdade isso caminha para o toque também. Pode caminhar, pode desencadear. E é muito sério, mas assim, tem tratamento. Hoje sabe-se que o uso de antidepressivos tem surtido muito efeito. Então, o que se trata hoje, como é que se trata? Com o uso da medicação, e aí precisa ir ao médico, né? E também a terapia cognitivo-comportamental, que vai auxiliar a pessoa a fazer, né, a ter uma vida próxima da normalidade.
Porque isso traz muitos comprometimentos para a esfera afetiva, a esfera profissional, Com a esfera certeza, social. nossa. Porque você imagina... Pode perder o casamento. Justamente, porque é algo difícil até mesmo para no âmbito afetivo. Mas, Sandra... Você imagina você tá num lugar, daí você fala, não, peraí, não encosta, ó, eu preciso tirar todo o pó daí para você sentar. Na primeira você vez, o seu marido até fala, ok. Releva a situação, né? Mas depois de um ano, ninguém aguenta. Porque né? é uma coisa assim, é uma coisa obsessiva, é uma coisa doentia. E as pessoas que desconhecem, por isso que é tão importante o que vocês estão fazendo, né, de levar essa informação, as pessoas não sabem como lidar. Então fica assim, ai, fulano é chato, fulano é intolerante. Lá vem o cara sistemático. O cara sistemático. E, na verdade, a gente está falando de uma doença. E uma doença que é tratável, que, né, a gente precisa buscar os recursos necessários, porque é muito desconfortável conviver com isso. Eu já tive alguns pacientes que tinham, mas esse jovem mesmo que eu falei para vocês, era algo assim, ele não conseguia, sabe? Então ele não conseguia cortar um cabelo no salão. Então, o cabeleireiro tinha que ir até a casa dele, porque ele achava que ia pegar alguma coisa. Então, ele tinha que ter todos os artefatos, né, particulares. Quer dizer, então não era só a situação do pai que tinha que dar a volta... Ele não beijava na boca de uma menina, porque ele tinha nojo. Então eram vários comportamentos, vários é isso? Comportamentos. Na sala de aula, ele não conseguia ficar numa sala fechada. Então, assim, ele achava que ia ter alguma coisa no ar. Então, era uma coisa assim, sabe? Tinha que ter um ritual. O pai não podia estar trânsito, marginal, parado, pegar um atalho. Não, se não fosse por ali, ele já começava a chorar, ele entrava em desespero, porque assim, vai acontecer alguma coisa de ruim, porque nós saímos fora da nossa rotina. Então, isso são rituais, né? Então, quando a gente fala em ritual, você lembra só do ritual de limpeza, mas são N rituais, são vários. E quem percebe isso? É a própria pessoa, é o familiar, é o amigo que está perto. Geralmente, no teu consultório, o que acontece? Então, quando começa a ficar exacerbado e quando começa assim, a ter uma constância muito grande, aí geralmente a própria pessoa fala, não, tem alguma coisa estranha. Hoje, né, hoje que eu digo assim, o advento da internet, as pessoas têm acesso, então assim, bom, deixa eu ver se essas manias minhas são normais ou já estão recaindo aí na doença, né? Aí as pessoas pesquisam, daí elas vêm buscar, às vezes elas comentam com o seu médico, o médico fala, olha, seria interessante você tratar. Então, assim, hoje você percebe uma abertura maior, mas antigamente era algo muito sofrido, porque as pessoas sofriam, se calavam, tinham vergonha de compartilhar, porque quando você fala em transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, né? Quando você fala em transtorno afetivo, depressão, as pessoas, a nossa sociedade afastam, ainda... te excluem. É aquela coisa assim de olhar com aquele olhar assim, sabe? É diferente de você falar, eu tenho uma dor de cabeça, estou com, sei lá, a pessoa vai você receita um chazinho. Então, é algo que acaba sendo pejorativo, é algo que, assim, acaba deixando a pessoa estigmatizada. Então, as pessoas não compartilham, né? E ficam sofrendo. E o pior é que cada vez vão ficando, né, mais exauridas, até porque, você imagina, uma pessoa que fica o tempo todo pensando, isso tem um gasto físico e mental. É desgastante você ter uma repetição daquele pensamento, uma persistência, né? Então, assim, isso é desgastante para a pessoa. Eu acho que para as pessoas que estão assistindo nesse momento, tem que prestar muita atenção, assim, para não... para ser um pouco mais relaxado com a vida, né? Sim. Eu falo até pra mim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, se a gente relaxa, principalmente que a gente tá de férias, aproveitar esse mês de janeiro, que é gostoso, relaxar. Não é porque você não vai deixar a casa perfeita que você vai ter... Sim, que você vai precisar sofrer por isso. Não é verdade? Vocês não acham isso? A vida já é muito séria, né? Pra gente se preocupar com essas situações, né? Na verdade, com coisinhas pequenas ali no dia a dia. Você acha, inclusive, Sandra, que a gente tem que forçar a ser um pouco relaxado? Por exemplo, se você tem um pouco de neurose em arrumar as coisas, você fala assim, não, hoje eu vou deixar meio... É aquela mãe que pega a roupa do varal, que acabou de secar ali, ou da máquina, já quer passar tudo e deixar guardado. Não suporta ver a louça suja no canto. Então, será que a gente não tem que se forçar, de repente, 2 dias da semana ou aquele dia eu não vou fazer isso, eu vou deixar tudo lá? A grosso modo, assim, existe uma coisa, veja bem, é um resumo do resumo que eu vou falar aqui. Existe uma classificação assim, neurose, borderline e psicose.
Então, se você não for neurótico, você está aqui no meio termo. Você está no meio do caminho para a psicose. Então, em suma, neuróticos somos todos nós, tá? Embora a gente se ofenda, às vezes, ai, fulano é neurótico. Não, graças a Deus somos neuróticos, né? A gente tem a neurose, isso é inevitável. Mas... Aspas, mulheres à beira de um ataque de nervos, né? Tem o filme do Almodóvar, claro. Bárbaro, por mulheres sinal. mais neuróticas. Mas assim, a neurose, né, enfim, com o estresse, um pouco de ansiedade que a gente tem, ou a gente acaba aprendendo, né, assimilando também do ambiente, isso é normal. Agora, a gente precisa, sim, aprender a gerenciar as emoções. Então, eu preciso me forçar, né, a ter um momento de lazer. Eu preciso me propiciar um momento de relax, de vou bater papo com uma amiga, vou pegar um cinema, vou buscar uma amiga que possa me fazer uma massagem, vou fazer meu cabelo, minha unha. Então, tem um momento para você. Cada um vai buscar isso da maneira que melhor lhe convir. Ou vou então, me aceitar mais. Vou me aceitar. Me o cobrar, auto-amor, menos, não é verdade? sabe? Porque é difícil a gente... Justamente. A gente geralmente perdoa as pessoas lá fora, mas não pratica o perdão consigo mesmo. Então, nós somos muito exigentes, nós somos eco, intolerantes, né? Que fica aqui na nossa muito cabeça. autocríticos. E isso, de alguma maneira, só piora as coisas. Pune então, a assim, gente, eu né? errei? Tá, eu errei sim, mas assim, eu sou passível de erro. Eu sou um ser humano, né? Então, assim, ano novo, vida nova, a gente acha que é um momento muito legal para a gente repensar nossas escolhas, né? Para a gente valorizar nossas qualidades, para a gente se perdoar, tá? No sentido assim, bom, cometi erros no ano passado, mas agora aprendi alguma coisa. aprendi, Porque tudo a gente aprende. tudo Eu não tem acho que uma a gente lição, passa né? pela vida sem aprender. Não, eu isso é acho. impossível. Agora, eu concordo com você, a gente tem que ser mais tolerante e a gente tem que se propiciar momentos de prazer, porque senão você fica só ali no estresse, na cobrança, sabe, na responsabilidade. E aí realmente é uma coisa que só pode pra trazer terminar, o prazer, doenças. Muitas pessoas associam o prazer à riqueza, a você estar em Paris e tudo. E às vezes você tá em Paris e você tá triste, você tá com dentro de você parece que tem um turbilhão de sentimentos que não são legais. Então não tá associado à riqueza, não tá associado a nada, tá associado acho que a nossa relação conosco mesmos, Sim, né? sim, a gente precisa fazer acontecer. Precisamos ter qualidade de vida, sabe? Não adianta você ficar nessa pegada de só ganhar dinheiro e ficar nessa loucura toda, e aí você acaba se dando conta que você não tem qualidade de vida. Fazer o que gosta. Fazer o que gosta, você não fica com as pessoas que você ama, e aí a vida passa a não ter valor, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Isso Espero é que não verdade. aconteça nada. Não, mas é ninguém, verdade mesmo, a gente não sabe amanhã. Sim, né? Tem que viver intensamente cada dia. Só terminando, o meu pai, infelizmente, ele saiu de casa e não voltou mais. Então, pode acontecer com qualquer um. Pode. Tá? Isso é Por fato. isso a gente tem que relaxar, gente. Vamos viver gostoso e aproveitar esse começo de ano para rever todos os nossos conceitos e nos perdoar, nos auto-amar. Ai, que lindo! Sandra Almeida, obrigado pela presença, querido, foi um valeu pelos prazer. esclarecimentos. Um feliz ano novo para todos vocês, nós, para todos nós. Que seja uma vida mais alegre, menos sofrida, de menos cobrança, é o que a gente precisa. Justamente. Joia? Obrigada. Viu? Um feliz ano novo. Olha pra só, todos rápido nós. intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Eu e Maria Cândida vamos estar aqui esperando por você. É rapidinho, hein?